Vamos lá fazer mais uma aqui da Federal do Rio Grande do Sul? O que que diz aqui a questão? A atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar com dezenas de quilômetros de altura que exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhados, a famosa pressão atmosférica, tá bom? Então aqui é um dado, uma historinha, né, contando aqui um pouco contextualizando para você o que de fato seria essa pressão atmosférica, ou seja, a coluna de ar sobre os objetos. O físico italiano Evangelista Torricelli, usando um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, completamente cheio de mercúrio, demonstrou que a pressão atmosférica a nível do mar equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. O dispositivo utilizado por Torricelli era, portanto, um tipo de barômetro, isto é, um aparelho capaz de medir a pressão atmosférica. E a esse respeito, considere as seguintes afirmações. Então, o que que Torricelli, na verdade, se você lembra aqui do experimento de Torricelli, se você lembra aqui da experiência de Torricelli, o que que ele fez, né? Então, esse tubo que ele está falando aqui no texto, ele emborcou esse tubo tipo num prato, né, num recipiente, né, cheio também de mercúrio. O que acontece? A pressão atmosférica aqui, né, a pressão atmosférica aqui, ela vai comprimir esse líquido que está aberto aqui, né? E aí o que acontece? Ele percebeu que uma parte desse mercúrio, que esse vidro estava cheio de mercúrio, uma parte do mercúrio cedeu, né, e outra parte criou aqui um vácuo, né, criou aqui uma região sem mercúrio. E ele mediu essa região onde não tinha mercúrio e detectou que dava aí uma altura de 760 milímetros, né, de mercúrio, o tal do Hg. Né? E aí ele definiu então, ele percebeu então que a pressão atmosférica a nível do mar equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Por que que a gente pode falar isso? Por que que as pressões elas são iguais? Porque se é que a pressão atmosférica nesse ponto e nesse ponto pertence ao mesmo líquido, né, então lembra da teoria de Stevens, né? Ou seja, em um ponto, em uma mesma altura de um mesmo líquido, a pressão vai ser a mesma. Então aqui a pressão atmosférica é igual a essa pressão que está aqui no ponto dentro desse recipiente. Então aqui a pressão nesse ponto A e aqui no ponto B, elas são iguais. Então por isso que eu posso falar que a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio, que foi, na verdade, a experiência aí de Torricelli. Bacana? Então, vamos ver que alternativa para ver o que ele fala aqui. Aqui no primeiro ele diz o seguinte: se a experiência de Torricelli for realizada no cume de uma montanha muito alta, a altura da coluna de mercúrio será maior que a do nível do mar? Pelo contrário, né? Então, se eu levo esse barômetro aqui dele para uma região onde eu tenho menos coluna de ar, vou ter menos pressão, então a coluna de mercúrio não vai ser maior, pelo contrário, a coluna de mercúrio vai ser menor, né? Porque no nível do mar tem mais ar sobre o objeto. Então, quanto mais coluna de ar tiver, maior a pressão, né? Mais alto, menos coluna, menor pressão. Então, aqui no caso não vai ter essa quantidade aqui de 760, vai ser bem menor, 740, 720, ou seja, um número menor que a pressão, né, em nível do mar, tá? Então, por isso que está errado. Então, aqui o segundo romano, o que que ele diz? Se a experiência de Torricelli for realizada ao nível do mar, porém com água, cuja densidade é cerca de 13,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura de coluna de água será aproximadamente igual a 10,3. E aí você fala, puxa, mas como é que eu vou saber disso, né? Então, aqui ele deu uma dica para a gente falando o quê, né? Falando que a densidade, no caso da água, ela é 13 vezes menor que a do mercúrio, né? Se é 13 vezes menor, então se é do mercúrio, eu tenho um líquido aí de 76, né? Para determinar então mais ou menos essa altura, é uma continha simples de fazer, né? Então pega lá, por exemplo, a coluna com mercúrio é 76, se eu multiplicar isso aqui por 13,6, né? Que é 13 vezes menor, quanto que vai dar isso? 76 vezes 13,6 vai dar 1033, né? 1033 o quê? 1033 centímetros, né? Então, colocando esse negócio aqui em metro, isso vai dar quanto? Isso vai dar aproximadamente, né, 0,3 metros de coluna de água. Então, de fato, a água, ela vai ter aí uma coluna de água muito maior. Por quê? Porque a densidade, ela é 13 vezes menor, né? Então, a coluna de água vai ser 13,6 vezes maior que a do mercúrio, por isso que deu 10,3 metros aproximadamente, tá? Então, para saber a relação, né, é só brincar aqui um pouco de matemática para a gente perceber que de fato dá essa brincadeira aqui, tá? O que que diz aqui o terceiro romano?
Parômetros como o de Torricelli permitem, através da medida de pressão atmosférica, determinar a altitude do lugar. Sim, né? Se você lembrar que pressão é DGH, né, pressão no caso é densidade vezes quem? Altura. Então essa altura ela vai variar, né? Esse ΔH, digamos assim, vai variar conforme aí a altura que você está localizado, né? Então depende da coluna de ar sobre o objeto, né? E aí, dependendo da onde você está, de fato a pressão ela vai mudar conforme essa altura aí, aonde você, repito, aonde você estiver, tá bom? Então, quais alternativas corretas, né? Então, o segundo romano está correto, esse que está correto, e o primeiro romano está errado, né? Então, qual alternativa que indica que essas afirmações corretas, aqui no caso seria o D de dado, né? Apenas no item 2 e o item 3 romano. Bacaninha? É isso.